Bora, galera, vamos investir? Bom, eu sou o Diego, criador do canal, e venho aqui toda semana demonstrar quais investimentos de forma pública eu tenho feito na minha carteira. Beleza? Vamos lá, que hoje eu vou falar um pouquinho sobre a empresa que a gente vai comprar, a Camil. Bom, galera, assim como eu acabei de comentar, hoje a gente vai investir, esta semana a gente vai investir lá na Camil, tá? Por que eu escolhi a Camil? Bom, primeiramente que todo mundo deve conhecer essa empresa, então quando a gente pensa em investir em empresas que nós já conhecemos no nosso cotidiano, acaba que você cria uma conexão maior e você consegue compreender um pouquinho mais como é que ela funciona. Aliás, você está vendo ela todos os dias, você está vendo como que é a operação e como que acontece. E a Camil eu tenho certeza que todos conhecemos, né? Então a Camil ali, empresa de açúcar, empresa de arroz, eu acho que o arroz dela bem forte ali de conhecimento, que a maioria das pessoas conhecem, e ultimamente ela tem feito, nos últimos anos ali, ela fez algumas aquisições de algumas outras marcas que a gente vai acabar comentando aqui no canal. Bom, deixa eu dar um panorama geral da Camil, tá? A Camil, desde 2020, mais ou menos, ela tem caído o valor da cotação dela. Ela tá, eu acho que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Se a gente olhar de 2020 para cá, ela saiu de 12, 13,60 ali no pico em outubro, 9 de outubro, e hoje ela está sendo negociada no valor de R$ 5, tá? Quando eu comprei estava um pouquinho abaixo de 5, eu vou demonstrar aqui para vocês, mas só para a gente trazer uma relação. Então, nos últimos 5 anos, a Camil tem sofrido muito. Por que que ela tem sofrido? Por algumas questões ali de mercado em si e algumas decisões que ela acabou tomando, imaginando que o mercado seria diferente e o mercado não foi. Então ela tem sofrido bastante, tá? Então, quais foram esses movimentos ali que a Camil acabou fazendo? A Camil acabou fazendo algumas aquisições de várias empresas e quando você faz aquisição, você toma empréstimo. Qual que foi o problema? Que no momento que ela tomou o empréstimo, a taxa de juros era muito mais baixa do que a taxa de juros hoje. Com isso, você imagina que o seu capital, você vai pagar uma taxa de juros X. Quando você paga X mais Y, então isso acaba o quê? Saindo do seu caixa ali, tendo para pagar, ela sai da sua despesa administrativa, e com isso você acaba tendo lá, no final das contas, menos lucro. Natural. O que aconteceu no movimento da Camil depois que ela fez as suas aquisições? Desculpa, a sua receita aumentou muito. Então, em 2000, por exemplo, eu peguei aqui os números. Em 2015, a receita da Camil estava em 4,23 bilhões de reais e o seu lucro era 110 milhões. Quando estávamos em 2020, que deu aquela cotação lá de R$ 13 que eu comentei, a Camil tinha uma receita de 7,6 bilhões, 7,46 bilhões, quase o dobro ali comparado a 2015. E o seu lucro tinha multiplicado em 4 vezes, estava 460 milhões. Então, ou seja, a empresa estava vindo num caminho, numa trajetória muito boa. Então, os analistas financeiros vão olhando aquilo e os investidores acabam que comprando. O que aconteceu de 2020? A gente não tem um ciclo de commodity muito favorável para a Camil. A gente tem uma questão de taxa de juros que subiu, a gente aguardou esperar cair, não caiu, subiu de novo, a gente está num patamar muito alto e hoje, como muitas das dívidas são atreladas à Selic, ela acaba pagando, o custo desse capital acaba ficando mais caro ainda, né? Por todo esse tempo. Então, quando a gente olha para 2024 ali, a gente tem mais ou menos 12,3 bilhões, ou seja, muito mais receita do que a gente teve em 2020 ou 2015, porém o seu lucro por conta dessas dívidas e tudo mais foi para 214. Ou seja, se a gente comparar com 2020, que foi 7,4 bilhões e conseguimos 462 milhões de lucro, agora a gente está com 5 bilhões a mais de receita e a metade do lucro. Então, por conta disso, a cotação da Camil tem sofrido muito e muito. Porém, ela tá pagando suas dívidas, tá tendo um lucro ali que não é o ideal, porém esse lucro está muito volátil. Quando o lucro está volátil, quem está investindo fica com receio. Bom, o ano que vem vai cair, vai subir, o que vai acontecer, qual o momento que a gente está fazendo. Então o pessoal fica um pouco perdido, o pessoal quer investir onde você tem mais previsibilidade das coisas. Ou seja, investir em Camil hoje é um risco maior do que você investir, por exemplo, no Itaú, podemos dizer assim. Onde o Itaú você vê
crescimentos recorrentes, o movimento do mercado dele é muito claro quando você olha os gráficos de Itaú, para onde estão indo os números dele. Quando a gente olha para Camil, não. Então, ou seja, a gente tem aumentado a receita, o lucro está caindo, a despesa administrativa aumentando. Então, quando você vê todo esse cenário, acaba ficando mais conturbada a situação de Camil. Por falta dessa clareza nas informações, os investidores ficam um pouco mais receosos, tá? Então, pensando basicamente nisso, é por isso que a cotação que estava lá em R$ 13,60 está hoje cotada ali, sendo precificado no valor de R$ 5,00, beleza? Esse é um ponto crucial. Então vamos lá. De conclusão rápida aqui, o que nós temos? Os lucros nos últimos 5 anos caiu muito, que nem eu comentei. Com isso, os seus valuations acabam ficando mais descontados. Então, se antes a gente tinha um gráfico bom da Camil, ou um número bom, PVP, alguma coisa assim, indicadores da Camil, eles acabam representando isso de forma bem clara. Então, você fica mais receoso. Investir em Camil hoje é risco, tá? Então, beleza. Um outro ponto que a gente tem aqui de forma positiva, que por mais que a gente tenha essas coisas acontecendo e tudo, a gente tem um dividend yield atraindo. Aqui é uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Lembra, para calcular o dividend yield, é o valor que ela pagou de dividendos no último ano, dividido pelo valor atual da cotação. Então hoje ela está na base de uns 6 e pouco por cento. Porém, o que acontece? Há um ano atrás, a Camil custava quase R$ 10, ou seja, quase 50%. Então, para quem pagou R$ 10 há um ano atrás, recebeu o dividendo todo esse ano aqui, os dividendos não foram de 6%, foram basicamente de 3% mais ou menos. Por quê? Você pagou R$ 10 e recebeu uma quantia aqui, quando você faz a divisão, dá menor do que se você faz a divisão por R$ 5, que é o que é hoje. Tá? Então a gente precisa tomar um cuidado. Qual que é o fator positivo que eu vejo aqui? Que a Camil paga dividendos recorrentemente. Porém, o dividend yield dela de 6%, a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer uma análise certinha ali. Senão a gente está achando que está comprando uma coisa, por exemplo, você pode comprar ela R$ 5 hoje, ela vira R$ 2,50 e o dividend yield ir para 10%, mas você perdeu muito dinheiro aqui, entendeu? Então tem que tomar cuidado. O que eu fico contente é que ela tem pago o dividendo recorrentemente, tá? A gente está com o PVP dela, ou seja, o preço pelo valor patrimonial dela, de 0,51. O que significa isso? Se hoje alguém fosse comprar toda a Camil pelo valor de mercado qual que é? É o valor, você pega o valor da cotação da empresa, multiplica pela quantidade de ações que nós temos no mercado. Este é o valor do mercado. Se eu fizer essa conta básica e for pegar todos os ativos da Camil, ela fica em 0,51. É como se, não desta forma exatamente, mas como se a gente fosse comprar todos os móveis da Camil, todos os imóveis, caminhões, estoque, as dívidas, somar tudo isso, coloca no balaio e fala assim, bom, hoje você está com 50% de desconto. É mais ou menos isso. Por quê? Você fala, nossa, 50% de desconto mas é por conta do risco dela, que ela está tendo hoje, tá? Lembra, os investidores, eles ficam com receio de investir quando o lucro está muito volátil. Como o lucro, despesa, receita, tá meio nebuloso, as coisas não sabem, eles não conseguem olhar para frente e ver com clareza para onde a Camil está indo. Tá? Então, por conta disso, ela acaba ficando um pouco mais descontada e é por isso que eu escolhi a Camil agora. Lembra, lá no começo dos investimentos, quando eu comecei a montar a carteira, 1 mês e pouco, comentei que o meu foco não era ganhar dividendos. Óbvio, ganhar dividendos é uma coisa boa, acaba ajudando ali, você ir reinvestindo, legal. Mas eu não tenho uma metodologia, uma forma de investir focando apenas nos dividendos. Eu quero investir em empresas ali, beleza, pode pagar um dividendo ou outro, mas meu foco não é esse. Meu foco hoje é mais ganho de capital. Então eu quero comprar empresas que, ao meu ver, possuem um pouco mais de risco, estão um pouco mais descontadas, mas lá na frente eu posso ter um ganho legal. Tá? Então o meu foco acaba sendo um pouco mais esse. Como ela paga dividendo, acaba que você vai comprando, ganha um pouco de dividendo, recompra mais ações da empresa ou de uma outra empresa, uma outra oportunidade que está tendo no momento e acaba te ajudando ali a crescer a sua carteira. Beleza?
Um outro ponto que é importante, só para a gente ressaltar o porquê que eu foquei em Camil também, a Camil, quando ela a margem líquida da Camil é muito baixa, porque ela trabalha com commodity de fato, arroz, açúcar e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a margem acaba sendo muito, muito baixa. Se você pega ali o lucro é 1, 2%, é muito, muito baixo mesmo. Então, o que, que a Camil tem focado? E o que, que a Camil fez de aquisições? Ela tem focado em produtos com o maior valor agregado possível. Então, ela tem focado nessas linhas, ou seja, nesses linhas de produtos que eles têm, com os valores agregados maiores. Com isso, o que, que ela tem feito? Pescados enlatados, massas, café, biscoito, nesses outros tipos de produtos, eles acabam tendo um pouquinho mais de lucro no produto em si, né? A rentabilidade daquele produto acaba aumentando. Então, conforme você vai aumentando isso daqui, você acaba gerando mais lucro para a organização e acaba aumentando a sua margem líquida. Como ela tem focado nisso, ela está querendo depender menos do commodity, do arroz, do açúcar. Não que isso não seja o foco principal dela, se a gente for olhar o core dela, o mais forte é essas questões, tanto que todo mundo conhece a Camil por conta disso. Mas ela comprou lá a empresa Santa Amália, que faz massas, para quê? Para conseguir mais valor produto agregado. Por quê? Então, por que esses produtos têm maior valor agregado? Porque ela precisa produzir o produto, ela precisa ter uma fábrica ali, tem a mão de obra, arroz não, arroz é meio que coletou arroz e vendeu o arroz, basicamente isso. Então, quando a gente tem esses produtos agregados, de valor agregado, então você consegue cobrar um pouco mais caro. Então ele acaba ganhando, aumentando o lucro e tudo mais. Tanto que se vocês olharem nos últimos anos ali, Camil já vende até arroz já cozido, feijão cozido, feijoada. Então quando você apenas só pega um produto, plantou, tirou ele e vendeu, que é o arroz no caso, que é uma commodity, você tá muito você não consegue precificar as suas coisas. Você acaba sendo refém do valor da commodity. Se a commodity der um boom para baixo, você não consegue vender um arroz totalmente simples ali, que você só tirou dele ali e tudo mais, a 15 reais, sendo que o mercado está pagando só 5. Não tem muito o que você fazer. Você vai ter que jogar seu preço a 5. Se as suas despesas nesse momento estiver muito alta, você não vai conseguir ter lucro e você vai ter que vender. Não tem o que fazer. Então você vende meio que no prejuízo ali, ou com uma margem líquida bem baixa. Quando eu tenho um valor de produto, um produto com valor maior ali, agregado, podemos dizer assim, você consegue ajustar um pouco o preço. Lógico, quem faz o preço é sempre o mercado, não é a empresa. Se o mercado está pagando 5 reais no feijão cozido pré-pronto ali, você vir com ele a 20 também, você não vai vender. Porém, esses produtos, eles acabam tendo um valor maior pensando financeiramente, tá? Então, a Camil tem focado nisso. Por isso que ela comprou biscoitos e tudo mais. Com isso, ela tem aumentado nos últimos anos ali estas participações dentro do seu negócio. Qual que é a minha esperança? Quando a gente pensa em Camil, é que daqui a uns anos a taxa de juros diminua. A taxa de juros diminuindo, eu já vou ter uma despesa administrativa muito menor. Com isso, meu lucro deve aumentar. Eu conseguindo performar legal nesses produtos ali com valor agregado, eu vou conseguir ter mais lucro ainda. Então, a minha esperança, ou seja, eu olhando para a empresa, vendo qual estratégia que ela está adotando, eu concordo com aquela estratégia e acho que vai dar resultado. Por isso que eu foquei em Camil agora. Camil agora está super barato, na minha concepção, tá? Então, por isso que a gente focou nela. Bom, quanto que a gente comprou dela? Então, eu comprei ali no dia 1º de setembro. A gente comprou 100 ações a um valor preço executado de 4,89, ou seja, foram R$ 589 nela. Lembra que a meta aqui é investir aproximadamente R$ 500 por semana. Beleza? Dito isto, como está a nossa carteira? Então, a gente já fechou ali mês 7, mês 8 e o mês 9. A gente atualmente está com ações quase 56%, FIIs 22% e ETFs com 21%. Tá? Os ETFs que estão aqui são basicamente VVB11 por enquanto, tá? Que a meta é investir no exterior, Brasil, FII e depois também criptomoeda.
Bom, na nossa carteira geral, se a gente der uma olhadinha aqui, a gente está nas ações ali Fleury, Banco do Brasil, Camil, JHSF, todas essas a gente está tendo um resultado. FIIs também quase todos tendo algum resultado, só XPML que está bem pouco abaixo, 0,27%, e VVB11 subindo aí 2,73% de rentabilidade. No geral, investimos até agora ali, ó, R$ 3.476, temos 3.629, tendo uma rentabilidade total de 6,8. Bom, esses números pouco importam. Lembra, a gente está bem no começo da carteira, a gente tem quase nada. Colocamos R$ 15 em Camil. Se ela multiplicar por 5, vai para 2.500. Mas quando daqui uns 10 anos eu olhar meu capital, vou ter 200 mil, sei lá, 100 mil. Aí eu olho para Camil que cresceu 5 vezes, não é muita coisa ainda. Por isso que a gente vai fazer investimento todas as semanas, porque quando eu estou montando minha carteira. Se vocês olharem minha carteira, ela é bem diversificada já. Então a gente tem Fleury, que é uma empresa ali da área médica, podemos dizer assim, Banco do Brasil, banco, óbvio, Camil agora de alimento, e a gente tem JHSF, que é uma incorporadora ali, vários negócios aqui dentro. Então você está vendo que eu não estou dependendo apenas de um setor. Eu estou criando aqui uma carteira com vários setores, tá? A ideia é a gente definir algum número de setor entre 8, 10 setores, focar nessas empresas e depois que eu tiver definido esses setores, a gente vai aumentando os investimentos. Aí eu vou olhando, bom, das minhas empresas que está mais descontado, Camil, aí reinvisto nela. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. Quem estiver curtindo o canal aí, por favor, dá um seguir, coloca ali para curte o canal, o vídeo, compartilha, comenta, faz qualquer coisa que me ajuda. E lembrando, isso daqui não é uma recomendação de investimento, tá? Isso aqui eu só estou demonstrando o que eu estou fazendo publicamente. Espero que quem queira investir, minha ideia é cada vez mais fazer com que vocês invistam. Então, quem queira investir, ir lá estudar um pouquinho mais de cada empresa e acabar comprando. Beleza? Pessoal, fechou, muito obrigado e é isso aí.